Olá pessoal, iniciamos mais um programa Luz da Inclusão, aqui direto da TV Inclusão PCD, Web TV, da Secretaria Municipal de Pessoas com Deficiência no Rio de Janeiro, aqui onde estão os nossos estúdios. E hoje recebendo o Kleber Maia, da SSJ, a famosa SAF. SJJ. Daqui a pouco ele... SJJ SAF, rapaz, daqui a pouco ele vai explicar melhor para vocês como é que é isso aqui. Nosso amigo Alessandro Montano. Alessandro, meu irmão, é sempre um prazer estar com você. Tudo bom? Como é que tá? Mais um programa e a gente aí não só falando de inclusão, mas também do paradesporto. Por isso o objetivo de trazer o Kleber Maia aqui. E você que nos escuta, que nos ouve, que nos vê, né? A gente vai fazer uma audiodescrição de todos que estão aqui. Lembre-se, o programa é de vocês, então mande enquete pra gente do que você gostaria que a gente faça e mostre aqui no programa. Lembrando que a gente não está só no estúdio, a gente está em qualquer lugar, não só do Rio de Janeiro, a gente vai onde é que a gente pode. Então vamos lá fazer uma audiodescrição dessa linda bancada. Meu querido Luiz Marinho está com uma linda camisa verde Esperança da Public House, um relógio prateado, cordão. Ele não é calvo, ele corta o cabelo reco zero. Careca, meu, careca. Isso, não está com nenhum anel que pode ser visto do espaço e está do nosso lado direito da bancada. Eu aqui estou de boné hoje, óculos de leitura, uma camisa esportiva, um short azul marinho e um lindo relógio amarelo que pode ser visto do espaço. E o nosso querido convidado Kleber Maia está aqui do meu lado, ele me conhece há longo tempo, amigo de caminhada. Eu tenho só a agradecer ele porque ele me botou no Para Jiu-Jitsu. Lembrando que quando acabou o meu ciclo paralímpico na Paracanoagem, me convidou para fazer uma palestra, e aí dessa palestra eu fui parar no Para Jiu-Jitsu, o resgate do esporte que me deu tudo na vida, o Jiu-Jitsu. Ele vai falar muito, muito mais aqui com vocês. Ele está de óculos, cabelo cortado perfeito, de lutador, né? Um físico mesomórfico igual ao meu, uma linda camisa jeans, uma linda calça jeans muito bem trajado. Não se esqueça que todo lutador de jiu-jitsu é galã. Ele vai ter muito o que falar aqui, né não, Kleber? Sim, é uma honra estar com vocês aqui. Quero compartilhar tudo que todas as demandas, né, da nossa comunidade de paratletas e pessoal com Down, autista, que toda a nossa comunidade tem. Kleber Maia, meu irmão, apresenta pra gente qual é a federação, qual é a SAF. Conta pra gente sobre a SAF. O que é a SAF? Nós somos um grupo de federações no mundo todo, são quase 50 federações em todos os continentes, liderados pela Federação Internacional, que fica lá nos Estados Unidos. Esse ano, inclusive, nós fizemos nosso campeonato mundial no Japão, com 4.500 atletas de 70 nacionalidades. E aqui na América do Sul eu presido a Federação Sul-Americana. E como a gente segue a nomenclatura das federações continentais, então é Sport Jiu-Jitsu South American Federation. Para não ficar essa sopa de letrinha, SJJ SAF, o pessoal carinhosamente chama a federação de SAF. E aí todo mundo já abraçou a federação como talvez a mais querida do Brasil. SAF todo mundo identifica, né? Sim. Então, Kleber Maia é presidente da SAF. Alessandro, meu irmão, e aí? Conta as novidades aí do mundo do jiu-jitsu pra gente aí. A gente trouxe aqui o Renato de Paula, né, que lutou alguns eventos, lutou para outra federação, lutou o campeonato lá em Dubai. E uma das surpresas que a gente vai tentar montar uma equipe do governo do estado. Isso é um projeto ainda que não está ainda sacramentado, mas a ideia é botar representantes nas principais competições, das principais federações, né, para fazer a representatividade do para jiu-jitsu. Uma das coisas muito boas que a SAF tem é que ela não procura entrar em conflito com outras federações. Ela tem uma relação bem ambígua, né, em relação a cada um tem seu espaço, cada um tem a sua parte na história do que é o jiu-jitsu hoje, não é isso, Cleber? Sim, eu acho que se existe mais de uma federação é porque existem demandas não atendidas. E aí eu respeito e até gosto quando alguém atende uma demanda que eu não consigo atender. Entendeu? Então, assim, a SAF, a gente não está aqui para poder puxar tapete de ninguém, a gente está aqui para poder acrescentar alguma coisa à nossa comunidade esportiva. E a gente entende que o jiu-jitsu realmente ele dá possibilidade para que qualquer pessoa lute. Seja criança, seja mulher, seja idoso, seja pessoa com deficiência, seja surdo, seja autista, seja Down. E a gente não faz diferença nenhuma entre essas pessoas. A gente entende que todo mundo entrou no tatame e virou nossa família. E como é que foi esse ano para a SAF, o calendário? Como é que foram as competições?
Como é que tá os números para você? Então, eu estou muito feliz. Esse ano foi um ano, com certeza, o ano que nós tivemos mais sucesso de público, sucesso de realizações, sucesso de alcançar nossas metas de produtividade, inclusive de organização de campeonato, cronograma, qualidade de medalha, de atendimento ao público. A gente começou a adotar um sistema também informatizado. Pela primeira vez a gente começou a transmitir todas as áreas de lutas ao vivo, com as informações dos atletas, e isso aumentou demais a visibilidade dos atletas fora do Brasil, inclusive. E esse movimento foi seguido pelas federações que a gente acabou fundando, em Goiás, no Rio Grande do Sul, agora estamos fundando em São Paulo, no Ceará, fora as 50 federações internacionais. E a gente conseguiu fazer um campeonato memorável mundial lá no Japão, mudando um ciclo que sempre foi o mundial nos Estados Unidos, e agora a gente saiu dos Estados Unidos para poder dar oportunidade para outras localidades também promoverem o campeonato mundial. Além do campeonato mundial, nós começamos a desenvolver, a SAF foi a primeira a desenvolver o World Tour, que é um campeonato também de nível internacional, mas que pode ser organizado em cada continente, até para poder capacitar as pessoas para poderem lutar o mundial da Federação Internacional. Muito legal. E aproveitar que a gente está falando aí dos números da SAF, como é que está em relação ao esporte inclusivo? Como é que está o para-jiu-jitsu? Como é que está as lutas dos atletas de Down, dos especiais? Como é que está isso aí? Hoje a gente alcançou um nível muito alto de participação dos atletas com Down, com autismo, e estamos percebendo uma volta do pessoal do para-jiu-jitsu para as competições da SAF. Por que a volta? Porque nós temos várias federações que oferecem para-jiu-jitsu. Sim. O especial, da forma que a gente oferece, inclusive, o que a gente chama de especial, é o do Down e do autismo. E de alguns outros pessoal atípico, né? E aí a gente trabalha muito bem essa condição, mas o para-jiu-jitsu ele é muito diluído entre as federações. E aí realmente você não vê nenhuma federação bombando, porque fica aquela coisa de um vai para lá, outro vai para cá. Mas eu percebi, desde o World Tour, do último evento da gente, que o pessoal do para-jiu-jitsu voltou a frequentar. E agora, com essa possibilidade de levar, de repente, um para-atleta para o Mundial no Japão, eu acho que esse vai ser o ano do para-jiu-jitsu na SAF. Show. O objetivo é esse, inclusive, eu estou até voltando, né, esse ano, deverei fazer umas 5 ou 6 competições. Eu que tinha parado de competir, né, até estimulado até por algumas políticas que estão surgindo aí na Secretaria de Esporte de novo. E não custa nada, a gente apoia quem sempre apoia a gente, no caso, né, Kleber Maia. Kleber, tem muita procura das pessoas atípicas para fazer jiu-jitsu? Tem muito. Autismo? Mas muito. Hoje, praticamente todo professor está querendo se qualificar para atender esse público. Porque eu acho que toda academia tem uma pessoa dentro do espectro do transtorno autista. Então, assim, os professores já perceberam isso e se sentem mal pelo fato de não conseguirem atender aquelas demandas específicas, entendeu? Então, dia 14, inclusive, nós estamos, agora o André Seabra, que é nosso vice-presidente, e o responsável pela parte de inclusão da federação, está desenvolvendo, vai oferecer um workshop de jiu-jitsu educacional inclusivo. No dia 14, não é isso? Dia 14, na Barra da Tijuca, ele, o Felipe Nilo e o Mazinho. E a gente está percebendo uma demanda muito grande. Está pensando seriamente ir lá fazer, inclusive, cobrir o evento, né? Muito legal. Porque eu acho interessante que muita gente fala do para-jiu-jitsu, mas ninguém fez até agora um workshop desse nível. Sim, e são as duas referências. O André Seabra, na questão do jiu-jitsu inclusive em aula em grupo, o que é muito difícil, então o cara tem que ter uma expertise assim, e ele tem mais de 20 anos de experiência nisso. Ele foi o precursor nesse sentido. Professor do Jonathan Pitbull. Exatamente, professor do Jonathan Pitbull, de Rodrigo, de 200 atletas em Itaguaí, no Rio de Janeiro. Ele realmente faz um trabalho lindo. E o Felipe Nilo, que se especializou na parte de atendimento mais específico do pessoal do autista, mais individual. Fez até um livro agora, né? Fez um livro, é uma pessoa que sabe se posicionar muito bem, muito didática, é um ótimo professor. Mazinho também, Mazinho. E o Mazinho é referência no jiu-jitsu escolar. Então eles se juntaram para poder mostrar que o jiu-jitsu inclusivo,
ele não só pode ser uma ferramenta de educação, mas uma ferramenta terapêutica também. Com certeza. Para você ver, o tamanho dessa procura, mas ninguém sabe que existe. Não, e são É que a pessoas... gente fala sempre, qual o problema do mundo atípico? Ele não tem divulgação. É verdade. Ninguém sabe aonde acessar determinado serviço. O meu filho tem autismo, quer fazer Marinho, jiu-jitsu. são Ele sai procurando uma pessoas... academia qualquer. Não necessariamente está preparada para incluir, para receber. São pessoas que o Kleiber falou que pegaram uma vivência e tem uma bagagem, uma capacidade tremenda e didática suficiente para passar isso para várias federações, para várias faculdades, para vários institutos, porque você quando fala de jiu-jitsu, o jiu-jitsu ele engloba noção espaço corporal, coordenação motora, disciplina. Então, assim, é uma série de demandas que ele consegue atender. Melhora postural, melhora cognitiva. Então, assim, isso é um trabalho que o Kleiber vem acompanhando, porque eu peguei o início desse trabalho, né? Eu não esqueço, vou voltar a falar aqui de novo esse convite que foi feito para eu dar uma palestra para falar de asepsia, de mobilidade no tatame. Então, eu vi, já tinha um trabalho do André, e aí eu mergulhei nesse mundo, mas ele foi se especializando, então são pessoas do mais alto gabarito. Então, uma ideia nossa também, Kleiber, aproveitar que a gente está aqui, talvez a gente fazer uma roda, né? Aproveitar a TV Inclusão, para a gente poder não só botar na TV Inclusão, mas também botar no canal oficial da SAF, no canal oficial do Nilo, do Mazinho, do André Seabra, e a gente mostrar esse trabalho e além de cobrir o evento. Espero que você abrace. Se quiser fazer uma mesa redonda dentro do evento, é com a gente mesmo. Show. Lá a gente leva os convidados, a gente chama geralmente atletas do UFC, atores da Globo, enfim, de outras emissoras também, e para poder prestigiar aquele trabalho pessoal e trazer aquele ambiente de festa, entendeu? Porque... Ouvindo você falar isso, aí eu tenho que te perguntar, tem parceria pública? As secretarias de esporte consultam vocês, tem parceria com vocês? Como é que tem essa chegada pública? A gente sempre foi muito bem atendido nas secretarias de esporte, eles entendem a importância do nosso trabalho, só que você sabe que as secretarias elas não investem no esporte, elas fazem através da lei de incentivo uma forma de você prospectar patrocinadores através da lei de incentivo fiscal. Então não basta você ter o apoio da secretaria, você tem que ter um comercial para poder vender para as empresas o projeto que é incentivado. E eu te admito que o comercial talvez não seja um dos fortes da federação. Então, assim, se realmente houvesse um comprometimento da secretaria, então a gente entende esse trabalho tem esse escopo, e a gente quer garantir que isso seja realizado, mesmo que o seu comercial não seja muito bom. Seria perfeito, porque a gente realizaria nosso trabalho em um nível de excelência maior do que a gente já oferece, mas não é a realidade. Então a gente realmente tem que prospectar patrocinadores para que eles se enquadrem na lei de incentivo fiscal. Nós temos um projeto aprovado na Secretaria de Esporte e não foi colocado em pauta, porque não foi colocado em prática, porque a gente não conseguiu prospectar patrocinadores. Tem umas críticas minhas, pessoais e particulares quanto a isso. Se é para você buscar o patrocínio, por que você precisa da secretaria? Eu vou direto. Mas o projeto é incentivado. Você tem que estar colocando nada. Aprovou meu projeto. Por quê? Se ela não vai me ajudar em nada. Por que eu tenho que passar pela aprovação dela? Se ela não tem uma parceria estabelecida, ela não vai comandar o meu projeto. Se eu tenho que captar fora, eu vou direto. E faço o quê? Agora, eles esquecem um detalhe. Isso também vem facilitar a secretaria. A secretaria tem orçamento para fazer prática esportiva. Então ela tem orçamento, ela tem recurso. Por que não usa esse recurso para investir, por exemplo, lá na SAF, um pedaço desse orçamento? Aí ficam inventando projetos que ficam circulando por aí sem resultado prático e efetivo. Eu compreendo com o que você fala, concordo, e agora me coloco no lugar de um secretário de esporte, porque a própria legislação brasileira permite que existem várias federações, várias entidades de ligas e administração. Imagina se eles apoiam um projeto que é desenvolvido pela SAF, por mais que a gente seja referência, por mais que a gente tenha essa história toda e a credibilidade, o quanto isso pode desagradar outras entidades que também trabalham, mas que poderiam trabalhar melhor, mas que não trabalham tão bem ainda quanto a SAF.
Então, eu entendo que esse jogo de incentivo, no Rio de Janeiro principalmente, talvez tenha mais sentido em relação a incentivo fiscal. Em cidades menores, a gente percebe que a Secretaria atua mais presencialmente, porque não tem essa diversidade de ofertas de projetos, entendeu? Mas a gente sabe também... Então, o que acontece, Marinho? Eu acho que esse trabalho poderia ser primeiro desenvolvido fora da cidade do Rio de Janeiro. E aí sim, quando a gente conseguir trabalhar de uma forma maior em vários locais, a gente trazer todo mundo para o Rio de Janeiro. Entendeu? Então, porque dentro do Rio de Janeiro existe uma briga de egos, de interesses conflitantes, que acaba atrapalhando o desenvolvimento da comunidade como um todo. O que acontece, Milton, por ter experiência no setor público, que você pode fazer, é muito mais fácil, eu como secretário de esporte, fazer um convênio com a Petrobras do que a SAF, do que uma instituição menor, com o Banco do Brasil, com a Caixa Econômica, com a Marinha, que tem um recurso absurdo, com o Exército, com as Forças Armadas. É muito mais fácil a Secretaria fazer essa parceria privada, a famosa PPP, e botar recurso e lança um edital. As diversas federações se candidatam lá no edital, faz uma seleção e vê quem vai usar desse recurso. Em vez de pegar e jogar os leões e vai sozinho, vamos juntos. Então é muito mais fácil caminhar junto. Você bota o recurso na secretaria, né, da parceria público-privada, você solta o edital e as pessoas se habilitam. As diversas instituições, as federações que participar se habilitam no edital, os contemplados irão utilizar esse recurso. É muito mais fácil a você sozinho na rua. Entendeu? A secretaria tem muito mais força de articulação. Vai junto, mas vai fazer junto. Entendeu? Isso é essa grande dificuldade que tem, mas tem solução, tem saída, claro. Tem saída. Sim, eu vejo claramente a solução. Porque ninguém nunca me chamou para poder falar, então beleza, mas assim, eu vejo claramente. Como é que a federação, como é que a SAF ela trabalha? Tudo que a gente faz tem que estar íntegra em 4 pilares. É desenvolver o esporte como uma ferramenta de educação, enquanto a gente promove a cultura brasileira, a saúde e a integração social. Não basta inclusão, tem que integrar. Então a gente, tudo que a gente for fazer, se eu for fazer jiu-jitsu infantil, ele tem que ser desenvolvido como uma ferramenta de educação, ele tem que promover a cultura brasileira de alguma forma, ele tem que ser uma promotora de saúde, então a gente tem que oferecer o esporte, né, uma estrutura em que a pessoa desenvolva a saúde de alguma maneira, e inclusive como terapêutico, e integração social. A gente não vai deixar, aquela criança vai se sentir integrante de uma comunidade esportiva. Assim como o jiu-jitsu inclusivo. Então o jiu-jitsu inclusivo ele tem que ser educativo, então a gente chama o Alessandro montando um jiu-jitsu como fandango, ele é um educador, ele entende as demandas educacionais que o jiu-jitsu pode atender. A gente trabalha a parte de saúde, de que forma? A SAF é a única que tem um convênio com o INTO para cirurgias ortopédicas e fisioterapia pós-operatória. Então todo atleta que é filiado, ele tem direito a esse convênio no Centro de Atendimento do Trauma do Esporte, no INTO. Cara, isso é o melhor benefício da história do jiu-jitsu. O melhor do mundo. Não, é sensacional. Então a gente se preocupa com a saúde, a gente promove a cultura brasileira, porque a gente entende que o jiu-jitsu é um esporte que foi criado no Brasil. A gente não está falando de arte marcial, a gente está falando de administração esportiva, onde tem um esporte com objetivos estratégicos que foram idealizados pelo Hélio Gracie. E que, se hoje está no mundo todo, é porque existe um contexto, uma cultura brasileira, existe um contexto de uma estratégia de luta que o Hélio Gracie transformou em uma regra esportiva, que algumas federações distorcem de alguma maneira porque não entendem a essência do criador. Então, quando você não considera a essência do criador, você desvirtua aquele propósito em algum sentido. E aí, a última parte é a integração social. Quando a gente determinou que desde o primeiro evento da SAF, e que sempre a gente vai incluir pessoas com deficiência ou com algum tipo de demanda especial, para poder integrar aquela pessoa de alguma maneira na nossa comunidade esportiva. A gente não fecha as portas para ninguém. Ninguém. Todo mundo tem espaço na Federação Sul-Americana, no jiu-jitsu, tá? Que a gente representa através da federação.
E se você não entender que o esporte tem que ser desenvolvido dessa forma íntegra, em algum momento você vai deixar um buraco para que alguém te espete. Então, assim, você realmente tem que trabalhar o esporte de maneira integral. Integrar essa. A gente tem falado de inclusão, integrar também é um bom termo para isso. Né? A coleção integrada do processo. A SAF sempre fez um trabalho e a gente está numa luta aí. É porque que eu falo, você tem que ver a continuidade da política pública. Eu venho fazendo um trabalho na Secretaria de Esporte desde a época do secretário Felipe Bournier. Então já vi todos os secretários que lá passaram e vi todo o trabalho que é feito em termos de inclusão. Então agora está um pouco meio, não vou dizer conturbado, mas hoje você tem um trabalho que é feito pela SUDERJ e você não tem um trabalho hoje que antes você tinha um RJ mais inclusão que era feito pela Secretaria de Esporte. Hoje não é feito, porque foi criado o Instituto Florescer, o Instituto Florescer hoje está na SUDERJ, mas você não consegue hoje entender qual a demanda de um, qual a demanda de outro. E você tem hoje uma problemática muito grande. Acabou o RJ mais inclusão? O projeto hoje não tem ninguém, acho que à frente dele, ou ele está hoje, mudou de nome e passou a ser Instituto Florescer. Aí quando você questiona algumas coisas, você tem que ter cuidado para não achar que você está querendo fazer uma crítica política. Você quer fazer uma crítica construtiva. Lembrando que o programa, tudo que a gente está falando aqui, a gente está falando em prol de políticas inclusivas para o esporte, desenvolvimento do esporte de uma forma geral. Vocês podem reparar que no nosso bate-papo aqui a gente não fala mal de nenhuma federação, confederação, né? Assim, todo mundo tem a sua história no jiu-jitsu. Quando a gente fala do Hélio Gracie, o Hélio Gracie, né? Aí você tem que falar de Carlos Gracie, tem que falar do Carlos também. E o boom do jiu-jitsu veio na década de 90, né? Com Vale Tudo, né? Com UFC. Então, assim, mostrou um lado do jiu-jitsu que foi a visão do Relson Gracie quando viu o filme do Conor, que virou até o UFC, né? Que foi a primeira geração que foi dos Estados Unidos. E aí fez aquela aprovação das academias de artes marciais, os lutadores de oeste, mostrando a eficiência do jiu-jitsu. E o jiu-jitsu foi crescendo e, por fim, o boom, né? Que o Cássio conseguiu transformar o Marcos Ruas naquele lindo UFC, né? Que o Marcos Ruas foi campeão, que foi ali aquilo ali para mim foi o boom do Cássio, né, que o Cássio como técnico mostrou que era o jiu-jitsu para o mundo com o Marcos Ruas. Então, assim, é uma história muito bonita a gente fazer parte dessa história, cada um, né, com a sua, costumo dizer, né, a história, os ideais são pacíficos, a história é violenta, mas cada um de alguma maneira participa dela segurando um fio, né? E esses fios vão formando emaranhado, esse emaranhado vão formando laços, esse laço é que levanta, faz, sustenta a história. Então quando a gente fala, né, de forma generalizada eu estou falando de inclusão, até para a gente chegar à integração, a gente tem hoje essa problemática de entender qual faz esse papel, né? Então, tudo depende do momento. A gente agora está num momento de novo positivo, de abertura da Secretaria de Esporte com o secretário Pisciani, tentar aproveitar ele, a ideia, né, é levar uma equipe para o Mundial do Japão, ir em outras competições de outras federações também, que também vão ser convidadas, né? Mas tudo dentro do princípio de que é um trabalho voltado não só para a divulgação, mas para a inclusão das pessoas com deficiência. E é aquilo que o Kleber falou, cada federação atende uma demanda, atende um determinado grupo de pessoas, por isso que hoje você não consegue ter uma competição que diga que essa é a competição maior, essa é a melhor. Então, quando eu digo que falta uma política pública e de alguém que realmente conheça a comunidade esportiva, eu acho que a lei Pelé, pelo fato de ela permitir que existam várias ligas e federações com interesses conflitantes, às vezes ela faz o esporte crescer de uma maneira caótica. Então, se a entidade de administração, a secretaria, por exemplo, de esporte do Estado, que seja do município, quisesse realmente desenvolver algo que fosse bom para todo mundo, chamaria todos esses agentes, a Federação do Rio, a Federação da SAF, a Federação, enfim, todas as federações que trabalham com a inclusão de uma maneira séria, né? E a gente faria um calendário para que não fosse conflitante, a gente faria um ranking unificado, algum critério que pudesse determinar
quais serão os objetivos, vai viajar para onde, vai viajar para competir quais estados, de que forma a gente vai viabilizar a inscrição dos atletas que são mais proeminentes, ou então dos atletas mais bem ranqueados, uma forma de dar acessibilidade aos eventos, para que as pessoas, para promover o para o jiu-jitsu, ou o jiu-jitsu inclusivo, de maneira que inspire as outras academias, outras pessoas a praticarem jiu-jitsu, que lá na frente vão querer competir ou não um dia. Mas então a gente tem que entender que existem demandas conflitantes que não podem ser agravadas, os conflitos não podem ser agravados pela secretaria. Ela tem que administrar essas entidades, assim, o calendário e as metas dessas federações para que o esporte cresça como um todo. Por isso que eu falei, falta uma política pública clara, com metas, objetivos bem claros para o desenvolvimento do jiu-jitsu, do remo, da canoagem, que seja. Mas tem que entender a realidade para que você possa criar essa política pública. A gente sabe que as Forças Armadas têm investido bastante no esporte, olímpico, até paralímpico. Tem chegado na luta também? Eles têm apoiado vocês? Como está essa situação? Então, há 2 anos atrás eu cheguei no Cefam, fui muito bem recebido. Aliás, os 2 primeiros eventos da federação foram no Cefam. E a gente mostrou o projeto da SAF e eles têm um projeto lá que é patrocinado pela Petrobras em relação à inclusão, né? Pessoas com deficiência e tudo. Ele falou, Kleber, sensacional, ele não conhecia ainda toda essa dimensão e a gente vai tentar enquadrar o jiu-jitsu também, a modalidade jiu-jitsu nesse projeto. Beleza. Algum tempo depois apareceu alguma pessoa representando pessoas do para jiu-jitsu e chegou com outra proposta e aí ele percebeu que existia um conflito de interesse ali e ele acabou não seguindo à frente por não entender que existe uma união em prol do objetivo em comum. E aí perdemos uma oportunidade de desenvolver campeonatos com alojamento no Cefam, com estrutura de acessibilidade, com inscrição gratuita, organizado por uma federação esportiva que tem braços no mundo inteiro, porque pessoas tentaram entrar para poder alcançar objetivos particulares. Então, assim, esse é o problema. Esse, assim, as pessoas querem ajudar, mas quando percebem que não existe uma união, acabam abrindo mão dessa ajuda. A gente percebeu que a educação, tive a oportunidade de entrevistar a subsecretária, a professora Miriam Medeiros, a quem já mando um abraço do Estado. E ela falou exatamente disso, estão tentando fazer convênios para levar modalidade esportiva para as escolas de segundo grau. Porque não tem uma meia dúzia só de escolas que tem projetos esportivos, principalmente de lutas. E ela queria expandir. A gente tem dificuldade dela de acessar. Isso é estranho, né? Com tantas instituições fazendo. Eu tenho uma visão que às vezes quando a pessoa vai até a princípio pode achar assim, pô, que ele não está querendo ajudar os professores de jiu-jitsu. Mas eu realmente acho que na escola a gente tem que trazer uma solução, não um problema. Sim. E a solução para as escolas é capacitar os professores de educação física que já estão na escola para que eles possam oferecer, para que eles possam promover movimentos educativos, jogos de luta e tal, e não combate, não a prática esportiva de uma maneira... Por quê? Porque assim, o jiu-jitsu ele é uma forma de você administrar conflitos. Quando você leva alguém que não está muito bem capacitado para poder administrar isso dentro de uma escola, você pode causar problema. Mas se você criar uma educação física, onde você cria um movimento da pessoa querer praticar o jiu-jitsu fora da escola, a escola não se torna um concorrente da academia. Então, para você fomentar a prática esportiva do jiu-jitsu, eu acho que seria uma iniciação. Exatamente. Não é nem iniciação, uma experimentação. Uma introdução, Uma experimentação. Você vai experimentar, você vai entender o que o jiu-jitsu representa para a cultura brasileira, você vai entender aqueles movimentos que são básicos de rolamento, de fuga de quadril, tal, onde aquilo pode ser aplicado na luta. E a criança, e fazer para a criança participar de um festival, dentro de uma competição,
onde lá ela vai fazer aqueles movimentos que educou, vai fazer uma coreografia de uma dança com os movimentos e tal, vai brincar, e quando ela olhar a luta, ela vai falar, aquele movimento ali eu sei fazer, caramba, aquilo ali eu sei fazer. Ela vai se sentir segura para poder fazer uma iniciação esportiva. Pode ser até na escola ou fora da escola. O problema é que dentro da escola, eu acho que tem que ter um professor de educação física. Eu concordo plenamente com a tua colocação, plenamente. Eu acho que educação física é para isso. Mas se a gente tivesse, lembrando que a escola pública, né, dificuldade desse aluno fazer uma academia para não poder pagar esse recurso, se a gente tivesse professor cuidando das atividades físicas e a escola com convênio oferecesse uma aula de jiu-jitsu, uma aula de judô, uma aula de capoeira, uma aula, entendendo que a aula de educação física é preparação física. A modalidade esportiva, ela ofereceria em convênio com a SAC, ou seja, com as instituições, várias instituições, que facilitaria o aluno que não tem recurso para pagar uma academia de fazer uma atividade esportiva que ele gosta. A time era só futebol. A qualquer lugar que você fosse, tinha uma quadra ou um campinho de futebol. Então ele tinha facilidade de acesso àquilo que ele gosta. Hoje você não tem isso no público. Eu quero fazer jiu-jitsu, onde eu faço público? Eu quero fazer uma aula de capoeira, onde eu faço público? Tudo o país hoje tem que pagar. Hoje o país paga plano de saúde, a maioria paga escola, tudo é pago. A gente sabe a dificuldade financeira que tem, principalmente família carente, que fica esperando aparecer um Instituto Reação da Vida, né, do nosso amigo Flávio Campos, que tem essas iniciativas aparecerem para que tenha oportunidade. Olha quantos atletas aparecem nesses. Você tem um potencial pronto aqui, não trabalhado, que ele não tem acesso. Mas a escola é um acesso garantido. Será que não seria um bom espaço a gente fazer essa discussão? Não estou tirando o mérito do professor de educação física, pelo contrário, ele seria o guarda-chuva dessa história. Não, o professor de educação física não está preparado para dar aula de jiu-jitsu. Mas eu acho que ele pode ser um agente para fomentar a prática do jiu-jitsu fora da escola. Não, mas vai ter na escola também. Tudo bem, você pode ter algumas escolas que investem. Uma sugestão que eu tenho em relação à experimentação é identificar crianças que praticam esporte dentro da escola e torná-las embaixadores do esporte dentro da escola. E aí essa escola ajudar aquele atleta a participar de competições, levar os alunos para assistir e competir, mostrar os vídeos e tudo mais, e as crianças vão olhar, vão admirar aquelas, caramba, eu quero participar. E existem muitos projetos sociais no Rio de Janeiro, no Brasil, onde as crianças podem fazer jiu-jitsu gratuitamente, não necessariamente na escola. Então, assim, eu ainda sou a favor da prática do jiu-jitsu nas academias, seja um projeto ou não. E a escola como uma fomentadora, inclusive ajudando aqueles embaixadores que vão promover a prática esportiva. Eu acho que a gente precisa sentar numa mesa para discutir, né? Para debater, ouvir os especialistas. Agora, muitas pessoas querem um caminho mais fácil. Não, eu quero ter meu lugarzinho ali no projeto social, mas você vai atender meia dúzia de professores e não vai atender uma comunidade inteira de professores de jiu-jitsu. Inclusive você vai trazer concorrência desleal, porque lá se dá aula gratuito e na academia do cara não tem gratuito, ou tem gratuito, mas o cara não vai ter aquela criança, porque a criança vai estar na escola, já dentro da escola. Então por que a criança vai sair? Você tem que ter uma competição desleal do governo contra o privado, que inclusive pode ser parceiro de alguém para poder oferecer o jiu-jitsu de maneira gratuita. Que a gente poderia, na parceria com o privado, por exemplo, o governo garantisse essas crianças fazendo no privado, que o governo pagando. Há essa possibilidade, há recursos para isso, tem investimento para isso, entendeu? De repente, aí você não tem a competição. E tem mais, uma forma de você poder também trazer um trabalho para esses professores, em vez, não, mas eu não vou dar aula na escola. Não, você pode dar aula na escola como sendo um cara que vai capacitar o professor de educação física a ensinar os movimentos educativos, a cultura a história do jiu-jitsu e tudo mais. Então, assim, tem como você criar uma capacitação de professores para poder orientar os professores de educação física que vão fomentar a prática esportiva fora da escola. Mas quanto a gente
Muita coisa boa a gente pode fazer. Muita coisa boa. E faz nisso, né? Não. E o Instituto assim, fazendo a diferença. É só solução. A questão é não trazer problema, é só trazer solução. Aí resolve. É verdade. E o Instituto fazendo a diferença? Sim. Conta um pouquinho pra gente aí. Então, o Instituto era o projeto Fazendo a Diferença no Jiu-Jitsu, que foi fundado pelo André Seabra e que ano passado se tornou Instituto. E eu tenho a honra de ter sido convidado para ser um vice-presidente, até porque essa história toda eu fui um grande apoiador do trabalho do André, que hoje realmente é reconhecido como uma referência no jiu-jitsu inclusivo, nas aulas coletivas e na organização dos eventos da SAF em relação à parte inclusiva. E realmente é um trabalho assim inspirador. Quem tem a oportunidade de conhecer... Está convidado para vir aqui, o André. Sim, quem tem a oportunidade de conhecer o trabalho dele pessoalmente, é impossível você não ficar encantado. Já estive na academia dele, inclusive o Jonathan Pitbull, que a gente já mencionou aqui, ele é a faixa preta com síndrome de Down. Dá aula, ministra Faixa aula. preta. E ele faz várias lutas e o sonho dele é lutar vale tudo. Muito legal, cara, muito legal. Quando a gente vê. Você traz ele aí para também fazer entrevistado. Já está convidadíssimo, né? Para a gente falar. O projeto Esporte vai tocar aqui na TV Inclusão. Ele vai estar lá no dia 14? Também o Jonathan? Não sei se o Jonathan vai estar, não. Realmente não sei. É possível que sim, mas é o dia todo. Então, assim, quando é uma atividade muito longa assim, às vezes é difícil você administrar, né? O Jonathan. Quais são as novidades do mundo do jiu-jitsu pra gente aí? Dá um spoiler pra gente aí. Então, dia 26 de janeiro, daqui a pouco, muito em breve, vai abrir as inscrições para o evento de abertura do ranking do circuito de 2025, que vai ser dia 26 de janeiro, na Nerd Deodoro, a Copa Sul-América de Verão. E vai ter o para-jiu-jitsu, vai ter o jiu-jitsu para o pessoal down, vai ter o autista, para o pessoal que tem os autistas, enfim, e o jiu-jitsu em geral. Então, muito em breve. E vai ter todo o circuito culminando com o Campeonato Mundial no Japão e com o World Tour, o Campeonato Mundial no Japão em setembro e o World Tour em novembro, 30 de novembro. Então, assim, a gente convida todos, sejam pessoas com deficiência, ou seja, autistas ou down, para poder participar do nosso circuito 2025. Pô, muito legal. Alessandro, volta quando? Vou voltar a competir. A ideia é participar de umas 5 a 6 competições esse ano. O objetivo também é tentar alinhar isso com a Secretaria de Esporte para fazer justamente esse trabalho que o Kleber falou aqui, que é um trabalho, né, de mostrar, né, e cada vez mais alavancar o para-jiu-jitsu. E a ideia é que as pessoas entendam que o para-jiu-jitsu não é só de uma federação, são de várias federações, claro. Várias pessoas tentando alavancar a inclusão da pessoa com deficiência no esporte. E o esporte que eu acho que ainda não deu um boom nesse sentido, vai dar um boom ainda para mim, né? Quando eu digo um boom, com maior participação é o para-jiu-jitsu. Eu acredito muito no para-jiu-jitsu, acredito no trabalho que ele pode fazer de superação, de mostrar para as pessoas que há pessoas que, apesar de não ter, né, o sentir pleno, que ela pode fazer uma arte marcial e sentir inclusiva num dos maiores segmentos que tem de luta hoje, que é reconhecido, né? A gente vê o trabalho que é feito em Abu Dhabi, a gente vê o trabalho que é feito nos Estados Unidos, inclusive na Europa, e como o próprio Kleber aqui falou, em vários outros continentes. Então o jiu-jitsu veio aí, como diz o antigo jargão antigo, né? Só o jiu-jitsu salva, né, Kleber? Eu acho, o Fandango, Alessandro, que o para-jiu-jitsu ainda está sendo muito visto como na parte do alto rendimento. E eu acho que vai dar o boom realmente quando a gente capacitar os professores a poderem dar a aula para as pessoas com deficiência. Claro que o rendimento são um dos 4 objetivos pedagógicos do jiu-jitsu, que diz respeito à melhora da performance. E quando a gente fala melhora da performance, não obrigatoriamente numa competição internacional, mas a melhora da performance na academia. Na academia tem uma competição todo dia, que é um treino. E não necessariamente a pessoa tem que se inscrever num campeonato e tal, que está dentro de um circuito, uma federação, não. E aí sim eu acho que vai ser o boom do jiu-jitsu, a partir do momento que a gente entender que a fomentar o para-jiu-jitsu não tem tanto a ver só a ver com a competição, sim, mas sim com a prática esportiva de uma maneira até terapêutica também. Por isso que eu falei,
Mas na academia, o professor tem que estar capacitado para poder não deixar que aquela pessoa agrave aquela deficiência que ela tem. Que o jiu-jitsu, se não for praticado de uma maneira muito segura, muito correta, o terapêutico acaba sendo... Todo o esporte de alto rendimento acaba se tornando maléfico à saúde em alguma instância. Por isso que tem as regras esportivas para a gente tentar moldar a prática de uma maneira mais segura, mais dinâmica, em larga escala. Então acho que é por aí. A gente não focar só em competição, porque senão acho que vai ser só aqueles 2% do potencial da prática esportiva para pessoas com deficiência. A gente precisa estimular a prática esportiva, né? Precisa acontecer, precisa ter centros municipais acontecendo, as crianças fazendo atividade física, caminhando. Uma caminhada faz uma diferença absurda. Para mudar o peso da galera. Eu estou fora de forma também, falta de tempo, mas falta de vergonha também, que eu preciso me adequar a esse tipo de atividade. Eu preciso enquadrar no teu dia, né, o teu espaço da atividade esportiva. A gente precisa criar essa cultura. Então, você fala em capacitação, eu acho que é a grande saída. Sim. É a capacitação, levar as pessoas para os centros esportivos, para as academias, entendeu? A gente facilitar esse acesso o máximo possível. A gente entende a falta de recursos, mas também não é justificativa para que não faça. Você subir numa escada em casa, está fazendo uma atividade física. A mulher que não está varrendo uma casa também está fazendo uma atividade física. Precisa alguém ensinar, capacitar essas pessoas, que até no seu ambiente de casa você possa fazer uma atividade física. A lição está na cadeira de roda, mas não o limita de fazer uma atividade física. Você faz atividade física todo dia, não faz, irmão? Todo dia. Saí daqui e vou para academia. Olha que eu estava na academia malhando. A tua cadeira te limita para fazer isso? Não. As pessoas até na academia... Eu malho na Smart Fit, né? Eu já malhei 8 Smarts diferentes, porque eu geralmente utilizo as que estão no caminho do metrô, até por causa de custo. Então o pessoal fica impressionado de ver a minha vontade de malhar, né? Os pesos que eu levanto. Aí o pessoal, quando você começa a frequentar várias vezes o mesmo local, o pessoal vai se chegando, pô, cara, você quebrou a perna. E quando eu explico o meu caso, as pessoas, mas você faz isso todo dia. Né? Isso aqui, na verdade, é o melhor plano de saúde que tem, a atividade física, né? Você sabe que você inspira várias outras pessoas. Quando vê você fazer, o cara sabe que é capaz de fazer também. Então, assim, eu não digo que é gratificante porque é a minha parte, né? Eu fiz e faço a minha parte todos os dias. Uma coisa que a gente está falando muito aqui, que é importante passar para o público que está vendo a gente, o que é o educar? O educar é você não só ensinar boas maneiras para alguém, né? O educar é você persistir e mostrar que teus hábitos, que a tua vida pode ser um exemplo diferencial na vida de outro. Então, muitas vezes não precisa ser um líder. O líder não é só aquele que, eu sou o líder, eu faço e aconteço. O líder é aquele que justamente tenta mostrar o caminho das boas maneiras, dos bons costumes, e mostrar que o bem, né, prevalece sobre o mal e o que é certo. Então, quando eu falo isso de forma generativa, eu falo que só o fato de você estar ali e você não desanimar, você passa a ser um exemplo àqueles que acham que tem um problema, né? E aí você pode ver, se aquele cara, né, com a cadeira de roda, com o andador consegue fazer, por que eu não? Né? Então é isso. É o que a gente tenta e eu tento todos os dias, né? A gente esbarra na política ou na vaidade ou no ego das pessoas, mas a gente está tentando, né, meu amigo? E é isso. Eu vi isso na prática, porque eu vi ele não querendo voltar a fazer jiu-jitsu porque o foco dele estava na tristeza por ele não mais praticar da forma que ele praticava antigamente. Mas quando ele foi convidado, ele percebeu o quanto ele tinha para agregar aos outros, quando ele tinha para inspirar os outros, acho que ali a chave virou e aí ele voltou ao jiu-jitsu da forma que ele está hoje, que está querendo desenvolver. Então, fico muito feliz de ter participado desse momento dele aí. Complementando o que o Kleber falou, não deixou de ser um resgate na minha vida, né? E quando eu sofri o acidente, eu estava com uma semana de faixa preta. Eu passei pelo Carson, competi pela Gama Filho Team, né? Peguei bolsa junto com o Flávio Canto e também competi pela Aliança. Então, com uma semana de faixa preta, eu sofri acidente. Eu competi em todas as faixas, não competi na faixa preta. Então, eu achei que o meu mundo tinha acabado. Então, aí que eu não ia mais conseguir competir. Eu fiz 10 anos de fisioterapia até pegar um laudo definitivo no
meu trabalho de fisioterapia foi um trabalho não de habilitação, foi de recuperação, porque eu tenho uma lesão incompleta, eu dei a bunda de andador e tem algumas condições físicas que um cadeirante não tem. Então eu tenho esse diferencial, né? Então assim, cada caso é um caso. Então o que acabou acontecendo? Eu acabei, depois de 10 anos, me incluindo no chamado paradesporto, né? No chamado esportes paralímpicos, passei pela seleção, nadei com a seleção brasileira de natação paralímpica, onde não consegui classificação funcional, eu fui para paracanoagem, onde consegui calcar o caminho de competições, aí entrei na seleção paralímpica, tive algumas convocações, e aí quando eu acabei meu ciclo, logo após a Olimpíada de 2016 que eu trabalhei, eu fui chamado por Kleiber para falar, né, de mobilidade, e aí eu recebi o convite para fazer uma luta, apresentação, e aí ganhei um kimono, que eu tinha dado e vendido meus kimonos, né? E aí eu voltei a competir e me sagrei depois campeão mundial de para-jiu-jitsu. Então, quer dizer, quando eu digo que o divino ele age de maneiras estranhas, né, na vida das pessoas, você não pode, você pode ter a tua religião, mas existe uma coisa muito maior que a religião, que é fé, né? Fé é uma coisa que está intrínseca na alma humana, né? Então, assim, né, porque a religião ela legisla, né? Mas e aí, independente do caminho que você escolha, a grande verdade é, quando você começa a calcar um caminho, ele vai, quando você dá o primeiro passo, ele começa a aparecer para você. E aí, eu percorri um grande caminho com pedras e espinhos, e ele acabou me levando de volta ao jiu-jitsu, e o jiu-jitsu acabou me resgatando, me sagrando campeão mundial. E agora, nada mais justo que depois de um tempo ausente, agora voltar. Né? Quem sabe a gente vai ao Japão, né, Kleiber? Se Deus quiser. Eu vou com certeza, eu vou, de qualquer forma eu tenho que ir, porque eu não consegui nesse ano, então eu já me comprometi aí nesse ano, agora 2025, até porque eu tenho que participar da Assembleia e a minha presença é muito importante para poder a gente definir a evolução do progresso das federações internacionais. Muito legal, Cris. Sabe que você trouxe essa fera de volta, reacendeu aquela luz, estava apagada. Te falar, o Fandango falou, pessoa de bem e tal. Sabe que a gente, eu particularmente, eu tenho certas restrições a essa questão de querer, a federação de forma alguma ostenta ser a federação do bem porque apoia para jiu-jitsu ou inclusão e tal. Inclusive eu acredito que quem luta jiu-jitsu ele não é admirado porque ele é do bem, e sim porque ele é capaz de controlar a maldade que ele é capaz de fazer. Nós podemos estrangular, finalizar, nós temos o poder, através da luta, de poder fazer até mal a alguém. E a gente, só no olhar, a pessoa já percebe que a gente é capaz de controlar esse ímpeto. E por conta disso a gente é respeitado. Diferentemente daquelas pessoas que querem parecer que são santos, que é do bem, não sei o que lá, entendeu? Querer comprar um lugar no céu. E aí eu vejo muita gente querendo apoiar o para-jiu-jitsu, ou inclusivo, ou down, querendo se fazer do cara do bem. Mas não, cara, tem que estar lá no tatame, estrangulando os outros e parando na hora certa para não poder machucar os outros, entendeu? Porque ali você vai provar que você é capaz de controlar o mal que você é capaz de fazer. E aí sim você vai ser respeitado. E, obviamente, fazer o bem é da natureza, é natural da gente. A gente vai querer fazer o bem naturalmente. Eu pelo menos acredito nisso. O mal é que é o problema, que demanda esforço. Ser do bem, você não tem esforço nenhum para ser do bem. E o mérito está no esforço. Então, ser do bem é um dever. É mais que obrigação. Então, assim, e você faz de maneira natural. Então, assim, como o mérito está no esforço, o esforço está na tua capacidade de poder parar o golpe de finalização na hora certa. Isso na prática do jiu-jitsu faz a gente evoluir, inclusive, dessa forma que ele falou, em relação à fé. Porque se você não acreditar que é capaz, o teu olhar de insegurança vai dar força para o teu adversário. Então, se o lutador que não tem fé, em algum momento ele vai se sabotar. O que eu gosto muito do jiu-jitsu, que ele ensina que desistir não é uma opção. Exato. Desistir não é opção. Eu estava assistindo ontem uma competição do Masterchef, confeiteiro, e o cara foi fazer uma determinada tarefa e ele não conseguiu realizar. Ele queria desistir e não entregar nenhum produto. E a galera toda foi ajudar, foi em cima do cara e tal. E fizeram ele ver que aquilo é uma experiência de vida. Sim. Se você desiste,
você desiste da vida também. Aquilo vai andar junto com você. Na primeira dificuldade você vai desistir. E o jiu-jitsu ensina muito a não desistir. A ver, o cara está quase finalizado, a gente viu muito isso acontecer, o cara dá uma volta. No jiu-jitsu, você, até o último segundo, você pode aplicar um golpe de finalização. Você pode estar perdendo de 50-0. No futebol não, se puder 50-0 não adianta, se voltar nos 45, tu não vai fazer 50 gols. Mas no jiu-jitsu você pode estar perdendo 50-0 em pontuação e você aplicar um golpe de finalização e ganhar a luta. Então assim, Na minha luta do Minotauro você fazer isso, tem que né? acreditar que é capaz de resolver o problema até o último instante. E aí você leva isso, leva do tatame para a vida. Né? Isso é verdade, isso é muito verdade mesmo. Aqui só tem um problema, o programa chegando no final muito rápido, uma hora passa com uma facilidade imensa. E você que está com você, Alessandro, todo dia me deixa melhor. Obrigado. Você me inspira todos os dias, irmão. Então, abrir para as considerações finais aí de vocês. Bom, quero agradecer a presença aqui do Kleber Maia. A gente vai estar junto aí em várias caminhadas. O Kleber sabe que eu sou um cara poderoso. Quem entende a linguagem de jiu-jitsu sabe muito bem o que eu estou falando. Mas sou um poderoso do bem. Espero que vocês procurem entender que o programa está aqui para isso, a gente mostrar a diversidade da inclusão e ver o trabalho que algumas federações e pessoas estão fazendo em prol da inclusão. E uma coisa que foi falada aqui que é importantíssima, a integração da pessoa com deficiência totalmente na sociedade. Então vamos em frente, que há muito que lutar, muito que se fazer, e é isso. Kleber, meu irmão, considerações finais. Eu quero agradecer, Fala das redes sociais da SAF. ao espaço, né, e ao trabalho que vocês têm feito. E sempre bom estar do lado do Alessandro, meu amigo de longa data. Viajou comigo para os Estados Unidos para competir um mundial, fez um trabalho sensacional. Foi um embaixador, um real embaixador do jiu-jitsu. Então, assim, eu respeito muito, muito, muito mesmo o Alessandro e o teu trabalho também, Marinho. Parabéns. Obrigado, meu irmão. Avisar você que recebemos ontem o selo de acessibilidade e inclusão aqui da Secretaria Municipal de Pessoas com Deficiência, pelo esse trabalho nosso que a gente faz aqui todos os dias. Reconhecimento é sempre bom, né, irmão? Sempre bom acontecer. Obrigado, É muito bom. Helena Werneck, Fábia Portinoves. Não pude Nosso estar secretário lá, mas Michel. agradeço aí esse trabalho incrível que realmente muitas vezes eu pensei em desistir. Você diz que eu te inspiro, mas você também me inspira muito, né? Porque é uma luta que a gente faz. Desistir não é uma opção. É isso aí. Aqui também não é uma opção Força, como no jiu-jitsu. foco e fé. Vocês estiveram conosco até agora, obrigado. Vão assistir a gente, esse programa maravilhoso. Kleber, obrigado de verdade, meu irmão, a tua vinda aqui. Muito nos honra a tua presença aqui. Alessandro, você de casa, você é meu irmão, meu amigo de fé, meu irmão camarada. Todos estiveram conosco até agora. Um forte abraço a todos vocês. Até o próximo programa, dizendo a vocês que o que muda a vida é força, foco e fé. Forte abraço, até o próximo programa, gente.